Fala galera, meu nome é Fabrício e hoje a gente vai falar sobre lançamentos simples e compostos. Caso você não seja inscrito no canal, por favor, já se inscreva, usa o botãozinho aí para se inscrever. Aproveita também para tocar o sininho das notificações, assim você sempre fica sabendo quando a gente lançar coisas novas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pessoas que de repente você sabe que tem interesse e querem aprender mais sobre esse assunto. E deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Sem mais, bora pro vídeo! Os lançamentos simples são todos os lançamentos que são sujeitos apenas à aceleração da gravidade. Como a aceleração da gravidade é uma aceleração constante, então vai ser um movimento que se comporta como um movimento retilíneo uniformemente variado. Fica então valendo as mesmas três funções que já valem para o movimento caso geral. Só que, nesse caso, a gente vai adaptar a ideia pensando só no eixo Y, que é o eixo vertical em relação à superfície do planeta. É uma ideia para evitar que as pessoas se confundam entre a parte do movimento que acontece nesse eixo vertical com eventuais outros movimentos que possam acontecer. Para fazer isso, pega-se as três funções originais do MRUV e reescreve elas trocando S de posição por Y. E aí você fica com as funções indicando tudo o que acontece no eixo vertical. A primeira função, da posição em relação ao tempo, passa a ser y igual a y0 mais v0yt menos meio de g vezes t ao quadrado. Então y fica sendo posição final no eixo y, y0 posição inicial no eixo y, v0y velocidade inicial no eixo y, o g a aceleração da gravidade, que puxa para baixo, por isso já tem um sinal de menos, nesse sistema, substituindo os valores originais. A segunda função fica sendo a função da velocidade no decorrer do tempo, que passa a ser escrita como Vy igual a V0y menos g vezes t, onde Vy é a velocidade final no eixo y, velocidade inicial no eixo y é V0y e o g é a aceleração da gravidade. A terceira função, a famosa função de Torricelli, ela pode ser escrita como Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes ΔY, onde você tem as indicações também em relação ao mesmo eixo. Vamos testar as funções do MRUV aplicadas ao caso de queda livre e também ao caso de lançamento vertical, onde a gente vai ter uma separação bem clara entre eles. A queda livre é um movimento que acontece sempre a partir de uma velocidade inicial nula. Então você pode até pegar as mesmas funções e trocar os V0s por zero ou tirar o V0y da função. Já os lançamentos verticais são funções de movimentos no eixo vertical, onde você tem uma velocidade inicial vertical não nula. Então o V0y tem que ser um número diferente de zero. Vamos testar na prática um problema de cada um. Vamos lá! Chegou a hora da gente fazer exercícios então sobre lançamento simples. O primeiro exercício vai ser sobre queda livre. Você, se quiser resolver o exercício antes de ver a resolução na lousa, dá uma pausa no vídeo daqui a pouquinho, assim que o exercício aparecer na tela, resolve ele com calma e aí você continua o vídeo para ver a resolução com a gente. Vamos lá? Nesse exercício, a gente tem uma situação de um objeto que foi abandonado a partir de 180 metros de altura. Então a gente tem a informação inicial que a posição inicial era de 180 metros, ele começou a cair a partir dali. Vai cair até onde? Se o problema não fala a posição final, com certeza cai até o solo, então y final igual a zero. Sujeito a uma aceleração da gravidade que ele pediu para a gente adotar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se, se o autor não fala nada sobre o g, ele é sempre 10 metros por segundo ao quadrado. Se ele falar alguma coisa, é exatamente o que ele falou. Nesse caso ele falou que era 10, a gente usa 10. Se ele falar que é 9,8, 9,6 ou outros números, você adota sempre o que o autor do problema pedir. E aí ele deu para você duas incumbências, ou seja, você tem aí duas comandas diferentes. Uma, determinar o tempo de queda, e a segunda, determinar a velocidade que ele se encontra no instante em que ele tem impacto contra o solo. Para descobrir o tempo de queda, a gente vai recorrer à primeira das funções, agora já adaptadas por causa de queda livre. Y igual a y0 menos meio de g vezes t ao quadrado.
ou seja, posição final no eixo y igual a posição inicial no eixo y menos metade da aceleração gravitacional vezes o quadrado do tempo. Aqui, como você pode perceber, não temos velocidade inicial. Por quê? É uma queda livre, ninguém está jogando ele para baixo ou jogando ele para cima. Por isso a velocidade inicial ia ser zero, por isso o elemento nem aparece aqui na função, a gente já tira ele, porque v0y vai ser sempre zero em quedas livres. E aí, substituindo os dados conhecidos, nós vamos ter posição final 0, posição inicial 180, menos metade do g, que é 10, vezes o tempo ao quadrado. Aqui o que a gente pode fazer é encontrar metade de 10, que é 5. Vai ficar então 0 igual a 180 menos 5t ao quadrado. E depois isolar o t para determinar o valor dele. Como aqui eu tenho menos 5t ao quadrado, fazer a transição pela igualdade vai inverter o sinal dele. Vai ficar mais 5t ao quadrado. Como ia somar com 0, não vai mudar nada. Vai ficar 5t ao quadrado igual a 180. O 5 que está multiplicando faz a transição pela igualdade na operação inversa, o contrário de multiplicar é dividir, então fica 180 dividido por 5, que dá 36 com o resto zero. Como que a gente quer saber? Não é o t ao quadrado, e sim o t, a gente tem que passar esse expoente para o outro lado da igualdade. Se de um lado ele é potência, do outro ele passa como raiz. Fica então t igual a raiz quadrada de 36. E raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Com isso, descobrimos que o tempo de queda é de 6 segundos exatamente, e respondemos a letra A. Com o tempo conhecido, aí sim a gente pode descobrir qual é a velocidade final do problema. Para descobrir a velocidade, a gente recorreu à segunda função do MRV, Vy igual a V0y menos g vezes t. Só que, como é queda livre, V0y é zero, então ficou só Vy igual a menos g vezes t. Trocando o g por 10, que é a gravidade, e o tempo pelo 6, que a gente acabou de calcular, fica menos 10 vezes 6, que dá menos 60 metros por segundo. Essa velocidade negativa tem algum problema? Não. Menos 60 só indica pra gente que a velocidade está apontada para baixo. É uma velocidade que está aumentando na direção do solo. Então a gente está pensando no eixo y como uma referência, portanto tudo que acontecer de baixo para cima é positivo, tudo que acontecer de cima para baixo é negativo. A aceleração da gravidade, que puxa os corpos para baixo, é negativo. Essa velocidade final, que o objeto só vai aumentando de velocidade em direção ao solo, também tem que ser negativa. O que a gente vai fazer agora é ver um caso de lançamento vertical, mesmo esquema do caso anterior. Você pode pausar o vídeo agora para você poder resolver o problema assim que aparecer para você na tela o exercício, e aí depois você despausa para ver a solução junto com a gente. Então a gente vai voltar para o exercício e depois já faz a resolução dele na sequência. Vamos lá para o próximo exercício? Então, nesse exercício, o que a gente vai ter é uma situação de lançamento vertical. O objeto é lançado a partir do solo e aí ele vai subir até uma certa altura e depois vai retornar em direção ao solo, seguindo em linha reta. Então é um movimento que acontece apenas no eixo y, logo, um lançamento simples. O que a gente tem de informações do problema? Que ele é lançado do solo, então y0 é zero. A gente sabe que a velocidade inicial é 40 metros por segundo. Então ele vai desde o momento inicial perdendo velocidade, sujeito à gravidade, e que a gente deve considerar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. São várias as comandas que você tem nesse problema, 4 para ser mais exato. A primeira é o tempo de subida, o tempo necessário para ele alcançar a altura máxima. E para você resolver esse, tem uma informação implícita que você precisa se lembrar sempre. Os autores dos exercícios não vão ficar te contando isso, que é o seguinte: quando você joga um objeto para cima, sujeito à gravidade que puxa ele para baixo, a sua velocidade só vai diminuir. Porque à medida que ele sobe, a aceleração dele empurrando para baixo faz com que essa velocidade diminua. E ela vai diminuir até que, na altura máxima, você tenha a velocidade zero. Então eu coloquei aqui, ó, entre parênteses, que a gente quer saber o tempo de subida, quando a velocidade final no eixo y vai ter que ser zero. Porque apenas quando a velocidade for zero é que ele de fato vai ter alcançado a altura máxima. Depois disso, a gente ainda quer saber mais 3 coisas. A altura máxima, que é a altura que ele alcançou depois dessa subida, o tempo total, que é o tempo que demorou para ele voltar para o solo, então você quer saber o tempo de subida mais o tempo de descida, e a velocidade final, a velocidade que ele alcança no último instante antes do impacto com o solo. Para a gente resolver isso, a gente começou então pela letra A, que é determinação do tempo de subida.
Se a gente sabe duas velocidades, a velocidade inicial, 40 metros por segundo, e a velocidade final, que é a velocidade na altura máxima, que é 0 metros por segundo, e sabe também o g, que é 10, faz sentido a gente usar a segunda função, o vy igual a v0y menos gt, porque a gente só tem uma incógnita aí, que é o tempo, exatamente o tempo necessário para a velocidade sair de 40 e chegar no zero, que é o tempo de subida. Então, substituindo os dados, nós ficamos com 0 igual a 40 menos 10 vezes t. Esse menos 10t é que a gente vai passar para o outro lado da igualdade. Se desse lado ele é negativo, faz a transição na operação inversa, ele vai ficar positivo, vai ficar 10t igual a 40. O 10 que multiplica o t faz a transição na operação inversa também. Se de um lado ele multiplica, do outro ele divide. Vai ficar então 40 dividido por 10, que dá 4 segundos. Então a gente descobriu que o tempo que demora para subir até alcançar a altura máxima, ou até alcançar a altura em que a velocidade é zero, é de 4 segundos. Esse tempo é uma coisa que você pode usar para resolver a próxima alternativa, que é a altura máxima. É claro que você tem uma outra opção de usar a equação de Torricelli e usar os dados que você já tinha antes, velocidade inicial, final, para descobrir o deslocamento e usar o deslocamento para determinar a altura máxima. Mas, por opção minha, eu escolhi fazer com a primeira função. Então peguei y igual a y0 mais v0yt menos meio de gt ao quadrado. E aí fui fazendo as substituições. y0, a altura inicial, ele foi lançado a partir do solo, então 0. v0y, que é a velocidade de lançamento vertical, 40 metros por segundo. O g, 10 metros por segundo ao quadrado. E o t ao quadrado são os tempos que a gente acabou de determinar, o tempo que demorou para chegar na altura máxima, tempo de subida. Então entrou aqui 4 e aqui também 4. Fazendo a solução do problema, ficou 40 vezes 4, que é 160, isso mais 0 é o próprio 160, aqui metade de 10, que é 5, e o 4 ao quadrado, que é 16. 5 vezes 16 dá 80, negativo, e aí fica 160 menos 80, que dá 80 metros. Quer dizer então que, lançado a partir do solo e com um movimento durante 4 segundos, a gente vai alcançar a altura máxima de 80 metros. Com essa altura já definida, a gente pode ir para os próximos passos, determinar o que está faltando. O que a gente quer saber é o tempo total, é o tempo que ele demora para subir e descer. O movimento é um movimento que tem uma repetição. O mesmo tempo que ele demora para subir é o tempo que ele vai demorar para descer, se ele vai dar a altura máxima voltar para a condição inicial. Então a gente pode dizer que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Isso é uma das formas de resolver isso e é talvez a mais rápida numa situação como essa. Eu já sei que ele demorou 4 segundos para subir, sei então que ele vai demorar também 4 segundos para descer. 4 mais 4, 8. Então 8 segundos é o tempo total, o tempo que demora para ele retornar ao solo, que é o que ele pergunta na letra C. E por último, a velocidade final. A velocidade final, a última antes do impacto, a gente pode fazer a mesma conta que a gente fez lá no começo, vy igual a v0y menos gt, só que trocando o tempo t pelo tempo total, 8 segundos. Então nós vamos ter menos 10 vezes 8, que é menos 80, e 40 menos 80 igual a menos 40. Com isso a gente percebe como esse movimento é equilibrado. Se ele começa com 40 para cima, ele vai terminar com 40 para baixo. É exatamente a mesma velocidade que ele tinha inicial, invertendo apenas o sentido desse vetor. Então ele tem um vetor com a mesma direção, só que com sentido contrário. Primeiro apontando para cima e termina apontando para baixo. Beleza? Então esse é o último exercício dessa parte de lançamentos simples. Os lançamentos compostos, eles também têm o comportamento dos lançamentos simples, mas eles ganham uma componente extra. Ao invés de simplesmente o objeto estar caindo, como acontece na queda livre, ou você está lançando ele para cima de forma que ele suba e desça, como acontece no lançamento vertical, você também vai ter um componente que empurra ele na direção horizontal. Então você tem duas possibilidades de lançamentos compostos. O lançamento horizontal, que é um objeto em queda livre que enquanto cai está andando para frente, como quando alguém dispara um projétil, por exemplo, que enquanto ele se desloca para frente a gravidade vai puxando ele para baixo. Ou o lançamento oblíquo, que é um lançamento que alguém dispara com um ângulo de inclinação, como se fosse na vertical o lançamento vertical, ao mesmo tempo que tem um deslocamento horizontal. Então continuam valendo as mesmas 3 funções que são válidas para os lançamentos simples. Porém, aparece uma quarta função que indica o comportamento da movimentação horizontal. Como não existe uma aceleração para a parte horizontal do movimento, você tem aí uma aplicação do movimento retilíneo uniforme nesse eixo. Então você vai ter uma função x igual a x0 mais vx vezes t, que é uma função que define a movimentação no eixo x. E aí você fica com as mesmas 3 funções que a gente já comentou antes, mais essa função sendo aplicada simultaneamente para explicar cada um dos 2 movimentos.
A gente vai fazer de novo agora um teste prático, vai fazer um caso do lançamento horizontal e outro do lançamento oblíquo. Assim vocês vão ver melhor como é que isso funciona. Vamos lá. Agora a gente vai fazer então exercícios de lançamentos compostos. Você já sabe como é que funciona. A gente vai colocar o exercício para você ver, você pode pausar o vídeo, assistir, resolver ele com calma e depois que você despausar você vai ver a resolução que a gente fez. E aí a gente vai discutir como é que faz e você vai verificar se a nossa bateu com a sua. Se você quiser então resolver agora, essa é a hora. Vou colocar o exercício para vocês, você pausa aí, resolve com calma e aí volta para cá. Vamos lá? Então, nesse exercício, a gente tem aí algumas informações importantes para você definir como é que ele vai se comportar. Ele fala que o lançamento é horizontal, então ao dizer isso, ele está te dando uma única velocidade, que é a velocidade que está acontecendo no eixo X. Porque se ele fosse um lançamento oblíquo, a velocidade ia se dividir em parte no eixo X, parte no eixo Y. Como é só horizontal, a gente sabe que a velocidade inicial vertical é zero. A única velocidade que ele pode te dar, então, é o Vx, a velocidade horizontal. Ele também te fala que o movimento começa 2 metros acima do nível do solo. Então você sabe que a posição inicial vai ser 2 metros e, se ele não fala até onde vai cair, ele vai cair até o solo, y final, 0. A gente também sabe que o g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o que a gente está procurando é o alcance horizontal, o quanto ele andou para frente, o ΔX. Para a gente resolver isso, a gente vai dividir o problema em duas partes, o que acontece no eixo Y e o que acontece no eixo X. Para o eixo Y, a gente escolheu calcular a partir da primeira função, a função y igual a y0 menos meio de gt ao quadrado, por um motivo simples. A gente precisa saber por quanto tempo ele caiu, para a gente descobrir o quanto ele andou para frente enquanto ele caía. Então, a gente pegou a primeira função, porque com ela a gente pode determinar o tempo de queda. E aí a gente pode trocar y, que é a posição vertical final, por 0, y0, posição vertical inicial, por 2, o g por 10 e fica com a incógnita t ao quadrado. Com isso, metade de 10 vai ser 5 e a gente vai poder passar esse menos 5t ao quadrado para o outro lado da igualdade. Se de um lado ele é negativo, do outro ele vai ser positivo. Esse 5 que está multiplicando faz a transição pela igualdade na operação inversa, passa dividindo, vai ficar 2 dividido por 5 igual a 0,4. Só que esse valor, 0,4, é o t ao quadrado. Como a gente quer saber o t e não o t ao quadrado, a gente tem que fazer a transição do expoente. Se de um lado ele é potência, do outro ele vai ser raiz. Vai ficar então raiz quadrada de 0,4, que é aproximadamente 0,6. É claro que tem vários jeitos de calcular isso, mas um deles é tentativa e erro. E aí você pode fazer no 0,4, 0,5, 0,6, e quando você fizer 6 vezes 6 dá 36, você vê que esse 0,36 está bem perto do 0,4. O próximo número que você poderia escolher era o 0,7. 7 vezes 7, 49, é da 0,49 que já passou. Por isso a gente escolheu o 0,6 como aproximadamente o valor da raiz do 0,4. Com esse valor definido, o tempo que ele demorou para cair até o chão, finalmente a gente pode determinar qual foi o alcance horizontal, o quanto ele andou para frente e enquanto ele caía. E aí a gente pega a equação do eixo X como um movimento retilíneo e uniforme, como a gente já tinha falado antes. Por quê? Porque no eixo horizontal não tem uma aceleração, então ele vai se deslocar com velocidade constante. A função então fica sendo x igual a x0 mais vx vezes t. Como a gente não sabe nem quem é o x nem quem é o x0, eu passei o x0 de um lado para o outro, então se desse lado ele está somando, do outro ele está subtraindo, e aqui a gente pegou um intervalo, x menos x0, que seria a posição final menos inicial, que é o ΔX, o deslocamento ou alcance, aquilo que a gente quer saber. Ficou então ΔX igual a vx vezes t. Vx é a velocidade do eixo x, 400 metros por segundo, e o t, 0,6 segundos, esse tempo que a gente acabou de calcular. Agora é só fazer a conta de vezes, 400 vezes 0,6, que é a mesma coisa que fazer 40 vezes 6, que dá 240 metros. Então quer dizer que ele percorreu 240 metros enquanto ele caía, sujeito à aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado e se movendo com velocidade horizontal constante de 400 metros por segundo. O que a gente vai fazer agora é resolver um outro caso, um caso de lançamento oblíquo. Mesmo esquema da outra vez. Quiser pausar agora que você vê o exercício, você pode começar a resolver o lançamento oblíquo aí o exercício inteiro, e aí você volta para cá para a gente poder ver a resolução e finalizar com esse exercício de lançamento oblíquo. Vamos lá?
Nesse exercício, nós temos um caso de lançamento composto do tipo lançamento oblíquo. Então as informações que a gente tem é que o objeto foi lançado de forma inclinada, com velocidade de 20 metros por segundo e inclinação de 60 graus em relação ao eixo horizontal. A gente também sabe que ele foi lançado a partir do solo, então y0 é igual a zero. A gente está procurando algumas informações, a gente quer saber a altura máxima alcançada, a gente está querendo saber o tempo que ele demorou para chegar na altura máxima e a gente está querendo saber o alcance horizontal, o quanto ele se deslocou até voltar ao solo. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente vai ter que primeiro separar essa velocidade que está inclinada nas suas duas componentes, a velocidade inicial vertical, v0y, e a velocidade constante do eixo x, a vx. Isso vai ser uma decomposição em que vai ter um triângulo formado, um triângulo retângulo, com a velocidade inclinada v sendo a hipotenusa e vx e v0y fazendo o papel dos catetos. O cateto adjacente ao ângulo é o vx e o cateto oposto ao ângulo, o v0y. Então, para a gente fazer a decomposição, a gente vai ter que usar a relação de seno e cosseno. Como o seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, o seno do ângulo a gente vai usar quando vinculado a v0y, que é o cateto oposto. Então vai ficar que v0y é v vezes seno do ângulo. Já o cosseno do ângulo, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, a gente vai usar quando vinculado ao vx. Vx vai ser igual então a v vezes cosseno do ângulo. Trocando os valores que a gente tem, ângulo de 60 graus e v como 20 metros por segundo, a gente pode descobrir quem é o vx e o v0y. 20 vezes cosseno de 60, cosseno de 60 vale meio, 20 vezes meio, 10. Então sabemos que vx vale 10 metros por segundo. Já o v0y é 20 vezes seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. 20 vezes raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que 20 dividido por 2, que dá 10, vezes raiz de 3. Adotando a raiz de 3 como 1,7, a gente vai ter 10 vezes 1,7, que é aproximadamente 17 metros por segundo. Isso é uma aproximação com uma casa atrás da vírgula. Então daqui para frente, todas as informações são aproximações usando essa referência, né, para poder chegar na resposta. Caso você tenha escolhido, por exemplo, usar 1,73, os seus números vão ficar um pouco diferentes desse. Você tem que lembrar que a gente vai estar sempre usando essa aproximação, raiz de 3 como 1,7. Para descobrir o tempo de subida, o tempo que demorou até chegar na altura máxima, a gente não deve se esquecer de que na altura máxima, Vy é sempre zero. Joguei uma coisa para cima, a gravidade puxa para baixo. Então, à medida que o objeto sobe, a sua velocidade diminui. A velocidade vai ser igual a zero, então, quando ele alcançar a altura máxima. Então a gente fez a substituição aqui na segunda função do MRV. Vy, velocidade final no eixo y, é zero, porque a gente quer saber a altura máxima, então a velocidade final é zero. V0y é 17, considerando a nossa aproximação da raiz de 3 para 1,7. O g é 10, que o problema falou para a gente adotar o g como 10. E a gente quer saber o tempo. Então, passando aqui o menos 10t para o outro lado positivo, vai ficar 10t igual a 17, t é 17 dividido por 10, que é aproximadamente 1,7. Por que não exatamente? Porque, de novo, esse nosso 17 é resultado de uma aproximação. Então, o tempo de subida é aproximadamente de 1,7 segundos. Com o valor do tempo de subida, a gente pode determinar o valor da altura máxima, a gente pode descobrir o valor da altura máxima. Então pegamos a primeira função, y igual a y0 mais v0 yt menos meio de gt ao quadrado e fizemos as substituições. O y é o que a gente quer saber, a altura máxima, y0 é de onde foi lançado, do solo, 0. V0y, adotando o que a gente calculou, é 17 e o tempo de subida, 1,7, menos metade da aceleração da gravidade, que é 10, vezes 1,7 ao quadrado. Aqui, 17 vezes 1,7 dá 28,9, a gente vai fazer menos metade do 10, que é 5, vezes 1,7 ao quadrado, que é 1,7 vezes 1,7, que vai dar 2,89. 5 vezes 2,89 dá 14,45 e 28,9 menos 14,45 dá 14,45. Sabemos então que a altura máxima atingida é aproximadamente 14 metros e meio. De novo, isso aqui é uma aproximação porque a gente está trabalhando com aproximação em alguns valores. Depois disso, a gente ainda precisava saber o alcance horizontal. Para descobrir o alcance horizontal, a gente tem que saber quanto tempo exatamente o objeto permaneceu no ar, desde a hora que foi lançado até voltar ao solo. Esse é o tempo total, não só o tempo de subida. Mas a gente sabe que se eu lançar a partir do solo, o tempo que ele demora para subir é igual ao tempo que ele demora para descer. Logo, o tempo total vai ser o dobro do tempo de subida, aproximadamente 3,4, 2 vezes 1,7. Com esse tempo conhecido, a gente pode calcular qual vai ser o ΔX, a variação de posição no eixo X, que é o que a gente precisa, que é o alcance desse movimento. Pegando então a função do MRU, x igual a x0 mais vx vezes t, e reorganizando de forma a ter o ΔX igual a vx vezes t,
Basta trocar o Vx pelo valor de Vx que a gente calculou lá no começo, 10 metros por segundo, e trocar o tempo t pelo tempo total do movimento, o tempo de subida mais o tempo de descida, o 3,4. 10 vezes 3,4 dá aproximadamente 34 metros, que é esse alcance horizontal. Mas por que não é exatamente? De novo, porque a gente usou raiz de 3 como uma aproximação, logo todos os resultados que são dependentes dessa raiz de 3 vão ser aproximações em função desse resultado. Mas assim a gente consegue avaliar o problema e dar valores numéricos para ele, para essa aproximação aí com a raiz de 3 aproximadamente 1,7. É isso, gente. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Se por acaso você esqueceu durante o vídeo, deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. E caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar. Valeu, galera. Tchau.